Chega um momento da vida, geralmente depois dos 50, em que a gente começa a olhar para dentro com mais seriedade. Não porque o mundo lá fora tenha mudado muito, mas porque algo dentro de nós já não aceita mais o mesmo barulho, as mesmas corridas, os mesmos pesos. O que antes parecia essencial, hoje já não faz tanto sentido. O que antes doía demais, agora parece distante, como uma cicatriz que já não arde, mas ainda ensina. A verdade é que, depois de tanta estrada, o que mais desejamos não é ter mais, é ter paz. Não aquela paz temporária de um fim de semana calmo, mas uma paz que mora por dentro, que não depende de ninguém, que nasce do que decidimos deixar para trás, em silêncio. Porque sim, o verdadeiro silêncio não está na ausência de som, mas na ausência de conflitos internos. Está em olhar para a própria história com compaixão, entender que nem tudo precisa ser resolvido, e que muitas coisas, na verdade, só precisam ser soltas. Silenciar é um ato de sabedoria. É parar de lutar contra o que não depende mais de nós. É escolher a leveza, mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para o peso. Este vídeo não é sobre fazer mais. É sobre fazer menos. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre reconquistar a si mesmo. E isso começa com uma decisão simples, mas poderosa: eliminar, em silêncio, tudo aquilo que já não faz sentido. Tudo aquilo que consome nossa energia, rouba nossa paz e nos impede de viver plenamente os anos mais sábios da nossa jornada. Se você sente que chegou a hora de viver com mais calma, mais verdade e mais consciência, este vídeo é para você. Eliminar o hábito de viver para agradar os outros. Há uma fase da vida em que olhamos para trás e percebemos quantas vezes dissemos sim quando queríamos dizer não. Quantas vezes sorrimos apenas para não causar incômodo. Quantas vezes deixamos nossos próprios desejos em segundo plano para caber na expectativa dos outros. Para muitos, essa fase chega depois dos 50. E não porque o tempo nos tornou mais rebeldes, mas porque finalmente compreendemos o preço silencioso de viver para agradar. Durante décadas, fomos ensinados, com palavras ou olhares, que ser bom era ser útil, gentil, disposto. Que a validação dos outros era um sinal de que estávamos no caminho certo. E, aos poucos, sem perceber, nos afastamos de nós mesmos. Escolhemos profissões que cabiam nas expectativas da família. Vestimos comportamentos para caber em certos grupos. Aceitamos silêncios, pressões e exigências que, na verdade, nunca nos representaram. Mas chega um momento, e talvez esse momento seja agora, em que o barulho de fora já não consegue mais calar o cansaço de dentro. E é aí que começamos a escutar, mesmo que com medo, aquela voz interna que ficou anos abafada, a nossa própria verdade. Viver para os outros pode parecer nobre, mas, com o tempo, se transforma em autoabandono. Perdemos o brilho nos olhos, a leveza nos passos, a conexão com aquilo que verdadeiramente importa. E o mais curioso é que, mesmo agradando a todos, muitas vezes não nos sentimos amados de verdade. Porque o amor mais profundo começa quando somos fiéis a nós mesmos. O estoicismo nos lembra que só podemos controlar nossas escolhas, não as opiniões alheias. Epicteto dizia: se quer ser invencível, não se envolva no que não depende de você. E a opinião dos outros não depende. Então hoje, mais do que nunca, é hora de realinhar os passos com o que faz sentido para você. Não se trata de ser egoísta. Trata-se de se reconectar. De lembrar que você não veio ao mundo para agradar, mas para viver com verdade. Faça o exercício. Olhe para as escolhas que tem feito. Elas são suas, ou são heranças silenciosas? Talvez esteja na hora de devolver o que não é seu. De viver com mais leveza. De se escolher. 2. Eliminar a autocrítica e os pensamentos negativos. Você já percebeu como, muitas vezes, a voz mais dura que escuta é a sua própria? Aquela que, no silêncio da noite, sussurra que você poderia ter feito mais, que errou demais, que já não é o suficiente. Essa voz, por vezes, soa tão familiar que começamos a acreditar que ela somos nós. Mas não é.
Essa voz é uma mistura de críticas antigas, medos que nos ensinaram a carregar, e exigências irreais que absorvemos ao longo da vida. Depois dos 50, já enfrentamos o suficiente para entender que somos imperfeitos, e está tudo bem. A perfeição nunca foi o destino. A jornada é feita de tropeços, de recomeços, de aprendizados. Cada ruga no rosto conta uma história. Cada cicatriz no coração guarda uma lição. Você não chegou até aqui por acaso. Você venceu muita coisa. E isso, por si só, já deveria calar qualquer pensamento que tente diminuir o seu valor. Os estoicos nos lembram de que não é o que nos acontece que nos afeta, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. E isso inclui o que pensamos sobre nós mesmos. A autocrítica destrutiva é uma prisão interna. Te impede de tentar, de confiar, de seguir. Mas a boa notícia é que você pode construir uma nova relação consigo mesmo. Uma relação de compaixão, de respeito, de gentileza. Isso não significa se enganar ou ignorar os erros. Significa olhar para si com o mesmo carinho que você ofereceria a um neto. Você o chamaria de fraco por errar? O ridicularizaria por sentir medo? Provavelmente não. Então, por que faz isso consigo? Sempre que um pensamento negativo surgir, experimente pausar. Observe-o, reconheça-o. E depois, com suavidade, escolha uma nova frase. Não algo vazio, mas algo verdadeiro. Estou fazendo o melhor que posso. Ainda estou aprendendo. Sou digno de respeito, inclusive do meu próprio. Com o tempo, essas novas palavras começam a criar raízes. Sua mente, antes treinada para se sabotar, começa a se tornar sua aliada. E quando isso acontece, você percebe que a paz que tanto buscava lá fora começa a nascer dentro de você. 3. Eliminar relações e hábitos que drenam sua energia. Com o passar dos anos, aprendemos uma lição que a juventude raramente escuta. Nossa energia é limitada e sagrada. Chega uma hora em que já não dá mais para gastá-la com o que não nos nutre, com quem não nos respeita ou com aquilo que apenas ocupa espaço, mas não acrescenta nada. É preciso escolher com mais carinho onde colocamos nosso tempo, nossa atenção, nosso coração. Você já sentiu isso? Sai de uma conversa mais cansado do que entrou. Participa de encontros que parecem mais uma obrigação do que prazer. Mantém relacionamentos por costume, por história, por medo de parecer ingrato, mas que há muito tempo deixaram de trazer leveza. E quando isso se repete, dia após dia, o preço é alto. Cansaço sem explicação, insônia, desânimo, aquela sensação de estar sempre esgotado, mesmo sem ter feito tanto assim. Os estoicos nos convidam a proteger o que é essencial. E nada é mais essencial do que a paz interior. Marco Aurélio escreveu: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Podemos adaptar e dizer: a alma também se tinge com a cor das suas conexões. Se você está cercado de negatividade, de cobrança, de barulho, é natural que seu mundo interno comece a refletir isso. Não se trata de cortar laços com raiva ou julgamento. Trata-se de olhar com honestidade e perguntar: essa relação ainda me faz bem? Essa atividade ainda faz sentido para mim? Se a resposta for não, você tem o direito e o dever de estabelecer limites. Às vezes, isso significa passar menos tempo com certas pessoas. Outras vezes, significa dizer não para compromissos vazios e sim para momentos de silêncio, descanso, reconexão. Faça um exercício simples. Escreva os nomes das pessoas com quem mais convive. Ao lado de cada um, anote como você se sente depois de estar com elas. Leveza, inspiração ou peso. Faça o mesmo com suas atividades diárias. Hábitos que antes traziam prazer ainda fazem sentido hoje. Ou você está apenas repetindo por inércia? Aos poucos, vá limpando. Vá abrindo espaço, não para o vazio, mas para o que realmente importa. Porque quando sua energia deixa de ser drenada, ela volta para você. E com ela vem a vitalidade, a clareza e a força para viver, não apenas mais, mas melhor.
4. Eliminar a procrastinação dos sonhos verdadeiros. Quantos sonhos você já guardou na gaveta com a promessa de que um dia teria tempo para eles? Quantas vezes adiou aquilo que realmente te fazia vibrar? Porque havia outras prioridades: os filhos, o trabalho, as contas, os compromissos. E agora, talvez com os filhos já criados, com a rotina mais estável e o silêncio batendo a porta, você se pergunta: ainda dá tempo? A resposta é sim. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo para quem escolhe viver com intenção. A procrastinação, muitas vezes, não vem da preguiça. Vem do medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de começar e não terminar. Medo do julgamento dos outros, ou de si mesmo. E, com isso, vamos adiando. Esperamos o momento ideal, a coragem perfeita, a situação mais favorável. Mas o momento ideal quase nunca chega. E a vida, essa sim, passa. Os estoicos nos lembram: enquanto adiamos, a vida escapa. A virtude, segundo eles, está na ação. No passo dado hoje, com o que temos. Mesmo com dúvida, mesmo com receio. Porque é no movimento que a confiança se constrói. Você não precisa escrever um livro inteiro hoje, mas pode escrever uma página. Não precisa aprender um idioma completo esta semana, mas pode dar o primeiro clique, se matricular num curso, voltar a estudar algo que ama. Não precisa mudar de vida da noite para o dia, mas pode dar um pequeno passo na direção daquilo que seu coração silenciosamente pede há anos. Aos 50, 60, 70, não é tarde. Tarde é nunca tentar. E o tempo que ainda temos, seja ele muito ou pouco, pode ser profundamente significativo se usado com propósito. Sonhos não têm prazo de validade. O que envelhece, de verdade, é a alma que deixa de sonhar. Experimente escolher um sonho antigo, aquele que ainda vive, mesmo que escondido. Dê a ele um espaço real, um tempo na sua agenda, um compromisso consigo mesmo. E perceba como, ao movimentar-se em direção a ele, algo desperta dentro de você. Entusiasmo, curiosidade, esperança. É sinal de que você ainda está vivo, e que viver, de verdade, é muito mais do que apenas existir. 5. Eliminar a mentalidade de vítima. Em algum momento da vida, todos nós passamos por algo que não escolhemos: uma perda, uma injustiça, um abandono, uma decepção. É natural sentir dor. É humano sentir-se impotente diante de certas situações. Mas o que diferencia aquele que apenas sobrevive daquele que realmente vive é o que escolhe fazer com essa dor. A mentalidade de vítima é traiçoeira. Ela começa como um conforto, a explicação perfeita para tudo que não deu certo. Foi por causa do meu passado, nunca tive oportunidades, a vida foi dura demais comigo, e pode até ser verdade. Talvez a vida tenha sido, sim, mais pesada do que você merecia. Mas a verdade ainda mais profunda é que você não é o que te fizeram. Você é o que faz com o que te fizeram. Depois dos 50, essa escolha se torna ainda mais crucial. Porque o tempo que temos não é mais infinito. E continuar preso a histórias antigas, a mágoas passadas, as justificativas que nos paralisam, é desperdiçar o agora. E o agora é tudo que temos. Os estoicos nos ensinam que não controlamos o que nos acontece, mas sempre podemos controlar nossa resposta. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o juízo que fazemos deles. Ou seja, o sofrimento muitas vezes não vem do fato, mas da forma como o interpretamos, como o mantemos vivo dentro de nós. Responsabilidade não é culpa. Não se trata de dizer foi minha culpa. Trata-se de dizer, isso aconteceu. E agora, o que eu posso fazer com isso? Essa pergunta simples muda tudo. Ela devolve o poder às suas mãos. Faz de você o protagonista da sua história, mesmo que parte dela tenha sido escrita por outros. Faça o exercício. Pense em algo que ainda te dói. Agora olhe para essa dor com honestidade e pergunte-se: qual parte disso eu posso transformar? Pode ser um hábito, uma atitude,
uma forma de pensar. Pode ser uma conversa que você evitou, uma decisão que você vem adiando, um perdão que ainda não deu, ou não se deu. Você não veio até aqui para ser espectador da própria vida. Você é autor. E todo autor pode reescrever a história, a partir de onde está. Escolher sair da posição de vítima é um ato de coragem. E também, de libertação. 6. Eliminar as comparações constantes. Com as redes sociais ao alcance de um toque, tornou-se fácil demais comparar. A vida alheia está sempre em exibição. Sorrisos perfeitos, viagens dos sonhos, famílias felizes, conquistas profissionais. E, por mais que tentemos racionalizar, algo dentro de nós começa a se perguntar: onde foi que eu errei? Por que eu não estou assim? Será que ainda dá tempo para mim? Depois dos 50, essas comparações podem assumir uma forma ainda mais dolorosa. Comparamo-nos com quem fomos um dia. O corpo de antes, a energia de antes, os sonhos de antes. Ou, às vezes, com quem poderíamos ter sido, se tivéssemos feito escolhas diferentes. Mas nenhuma dessas comparações nos serve. Elas apenas nos afastam do que realmente importa, o agora, e o caminho único que cada um de nós percorreu. A verdade é que cada vida tem seu próprio ritmo. E isso inclui a sua. Talvez você não tenha feito tudo o que planejou aos 30, mas talvez tenha vivido coisas que ninguém mais viveu. Talvez você não tenha o que outros exibem, mas tenha uma paz que muitos ainda buscam. O problema da comparação é que ela nos faz esquecer da beleza que existe na nossa própria jornada. A filosofia estoica nos lembra de olhar para dentro. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E nenhum pensamento nos adoece tanto quanto aquele que diz que somos menos do que alguém. Porque essa ideia, repetida, nos faz desacreditar da nossa história, do nosso valor, da nossa singularidade. Experimente trocar a comparação pela contemplação. Em vez de perguntar o que o outro tem que você não tem, pergunte: o que há em mim que vale ser reconhecido? Pense em tudo que você superou, em tudo que construiu, mesmo que em silêncio, em tudo que ainda deseja viver. A sua vida não precisa se parecer com a de ninguém para ser válida, digna, especial. Você não veio a este mundo para ser uma cópia. Você veio para ser você. E ser você é um trabalho nobre, bonito, profundo, que só se realiza quando você para de se medir com a régua do outro e começa a caminhar com os próprios pés, no seu tempo, com o seu coração. 7. Eliminar a compulsão por estar sempre ocupado. Durante muito tempo, fomos ensinados que produtividade é sinônimo de valor, que descansar é preguiça, que parar é perder tempo. E, assim, preenchemos os dias com tarefas, compromissos, obrigações. Vivemos correndo de um lado para o outro, com a agenda cheia e o coração vazio. Mas a verdade é que estar ocupado o tempo todo não significa estar vivendo bem. Muitas vezes, é justamente o contrário. Estamos tão ocupados que não escutamos mais a nós mesmos. Perdemos o contato com nossos sentimentos, com nossas vontades mais profundas. Fugimos do silêncio como se ele fosse um inimigo, quando, na verdade, é no silêncio que mora a clareza. Depois dos 50, o tempo ganha outro valor. Ele já não é mais infinito. E isso não é motivo para pressa, é motivo para presença. Para escolher com consciência onde vale a pena investir sua energia. Para entender que não é fazendo mais que se vive melhor, mas fazendo com sentido, com intenção. Os estoicos valorizavam o tempo como um bem sagrado. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E um dos maiores desperdícios é aquele que parece virtude. Estar ocupado apenas por costume, sem propósito, sem conexão real. Pergunte a si mesmo: por que estou sempre ocupado? É medo de parecer inútil? É tentativa de fugir da solidão? É necessidade de se sentir necessário? Muitas vezes, a ocupação é uma distração disfarçada. E, enquanto nos distraímos, a vida verdadeira passa. Aquela que acontece nos pequenos momentos,
nas pausas, no respiro profundo. Experimente criar espaços vazios na sua rotina. Não para preenchê-los com mais tarefas, mas para se escutar. Caminhe sem rumo. Sente-se ao sol. Fique em silêncio sem culpa. No começo, pode parecer estranho, mas logo você perceberá que, nesse vazio, algo precioso surge. Paz, criatividade, escuta interna, reconexão. Você não veio a este mundo para correr o tempo todo. Veio para sentir, para aprender, para desfrutar. E isso só é possível quando você entende que parar não é retroceder, é voltar para si, é cuidar de si, é honrar o tempo que lhe resta, não com pressa, mas com presença. 8. Eliminar a dependência da aprovação alheia. Durante boa parte da vida, buscamos nos encaixar. Queremos ser aceitos, reconhecidos, admirados. Desde pequenos, aprendemos que o olhar do outro tem valor, que um elogio nos valida, que um você está certo nos traz segurança. E, sem perceber, começamos a construir nossa identidade com base nos olhos alheios. Dizer sim para agradar. Escolher caminhos porque são mais aceitos. Esconder o que sentimos para não incomodar. E, assim, vamos moldando nossas decisões, nossos gestos, nossos sonhos, não com base no que somos, mas no que achamos que os outros esperam que sejamos. Mas chega um momento, e esse momento costuma vir com a maturidade, em que isso cansa, em que a necessidade de agradar começa a doer, em que percebemos que a maior aprovação que nos falta é a nossa, e que viver buscando palmas externas é o caminho mais curto para a frustração. Os estoicos nos ensinam a olhar para dentro. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não se envolva com o que não depende de você. E a opinião dos outros não depende de nós. Podemos ser perfeitos, e ainda assim ser criticados. Podemos ser verdadeiros, e ainda assim não ser compreendidos. Colocar nossa paz nas mãos do outro é entregar o controle da própria vida. Depois dos 50, essa libertação se torna ainda mais urgente. Porque já se foi tempo demais tentando caber em moldes. Já foram muitas concessões feitas em nome da aceitação. E agora, talvez pela primeira vez, é hora de perguntar com sinceridade: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? Viver com autenticidade é um ato de coragem, mas também é um ato de amor. Amor por si, amor pela própria história, amor pelas escolhas que refletem quem você é, e não quem esperam que você seja. Faça esse exercício, pense em uma decisão recente. Ela foi sua, de verdade? Ou foi movida pelo medo de desapontar alguém? Agora imagine como seria sua vida se você sentisse que não precisa mais de aprovação externa, que já é suficiente, que já merece viver com leveza, sem justificar cada passo. Essa liberdade começa com um simples reconhecimento: eu me aprovo. Eu me respeito. Eu sou suficiente. E, a partir daí, tudo muda. Não porque o mundo aplaudiu, mas porque, finalmente, você parou de viver para os aplausos. 9. Eliminar a culpa e o arrependimento crônico. A culpa é uma sombra silenciosa. Ela caminha ao nosso lado, mesmo quando tudo ao redor parece calmo. Às vezes, aparece à noite, quando o corpo repousa, mas a mente começa a revisitar cenas antigas, uma palavra dita no impulso, uma escolha mal feita, um gesto que não demos. E então surge o pensamento: se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse deixado passar, se eu pudesse voltar atrás. Mas não podemos. O tempo não volta. E reviver o que já passou, dia após dia, não transforma o passado, apenas adoece o presente. Depois dos 50, é comum que esses sentimentos se intensifiquem. A vida parece mais curta, as memórias mais nítidas, os si mais insistentes. Mas é exatamente nesse ponto da jornada que precisamos fazer as pazes com quem fomos e com o que não fizemos. Porque seguir em frente carregando arrependimento é como tentar caminhar com pedras nos bolsos. Tudo fica mais pesado. Os estoicos nos lembram que a virtude não está em ser perfeito, mas em aprender com o que se vive.
Sêneca dizia: o homem sábio não se tortura com o que não pode mudar. O que foi feito, foi. O que não foi dito, passou. Mas o que fazemos a partir disso? Isso sim está nas nossas mãos. Perdoar-se é um ato profundo de humanidade. É reconhecer que, em cada momento, fizemos o que pudemos com os recursos, a consciência e as emoções que tínhamos. Pode não ter sido o ideal, mas foi o possível. E agora, com a sabedoria acumulada, temos a chance de agir diferente. Experimente este exercício. Pense em algo que ainda pesa em seu coração. Sinta-o. Não fuja. Olhe com honestidade, mas também com compaixão. E então diga, mesmo que em silêncio: eu me perdoo. Eu aprendi. Eu sigo. Faça isso quantas vezes for preciso, até que a pedra comece a se dissolver. A vida não exige perfeição. Exige presença. E a presença plena só acontece quando deixamos de viver no tribunal interno que criamos para nós mesmos. Você não é a soma dos seus erros. Você é a soma das escolhas que faz com o que aprendeu. Liberte-se da culpa. Ela não muda o passado, mas pode estragar o futuro. E você ainda tem muito a viver, sentir e construir. Em paz. 10. Eliminar a visão imediatista da vida. Vivemos numa cultura que idolatra o agora. É o resultado rápido, o prazer instantâneo, o quero tudo e quero já. Nesse ritmo apressado, vamos nos acostumando a escolher o que dá alívio momentâneo, mesmo que custe caro no longo prazo. Um doce no lugar de um cuidado com a saúde. Um gasto por impulso no lugar da tranquilidade financeira. Um silêncio cômodo no lugar da conversa que cura. Depois dos 50, essa lógica precisa mudar. Porque, nesse ponto da vida, já não buscamos apenas o que é rápido, buscamos o que faz sentido. Não se trata mais de correr por correr, mas de caminhar com direção. E isso exige visão, paciência, principalmente, presença consciente. O pensamento imediatista nos engana. Ele diz: hoje você merece descansar, comer o que quiser, ignorar o problema. Mas ele não fala das consequências. Ele não diz que cada escolha de hoje molda o amanhã. E que o que parece pequeno agora, um hábito, uma decisão, uma palavra não dita, se transforma, com o tempo, na vida que teremos. Os estoicos nos ensinam a agir com propósito, a pensar não só no que queremos agora, mas no que queremos nos tornar. Marco Aurélio escreveu: tudo o que fazemos agora ecoa na eternidade. Não a eternidade do mundo, mas a nossa. A eternidade que vive na memória, no corpo, na alma. Pense na vida como uma construção. Cada dia é um tijolo. Você pode colocá-lo de qualquer jeito, ou pode alinhá-lo com cuidado. Se hoje você planta clareza, amanhã colhe serenidade. Se hoje você investe em saúde, amanhã terá mais vitalidade. Se hoje cuida das relações, amanhã colherá vínculos verdadeiros. Nada disso é imediato, mas tudo isso é duradouro. Experimente pausar antes de cada escolha e perguntar: isso me aproxima da vida que eu quero? Isso cuida do meu futuro ou apenas alivia o agora? Não é sobre deixar de viver o presente. É sobre vivê-lo com consciência, para que o amanhã seja mais leve, não mais cheio de arrependimentos. Você não precisa correr. Precisa apenas continuar, com intenção, com verdade, com propósito. Porque, no fim das contas, a verdadeira urgência não está em fazer tudo agora, mas em fazer com alma. E isso, sim, transforma o tempo em vida de verdade. 11. Eliminar o hábito de dizer sim quando quer dizer não. Dizer sim parece, à primeira vista, um ato de generosidade. Afinal, fomos ensinados que ser uma boa pessoa é estar sempre disponível, é ajudar, é não criar problemas. E, assim, vamos aceitando tudo: pedidos, convites, responsabilidades, expectativas. Vamos dizendo sim, mesmo quando por dentro algo grita não. Mas com o tempo, esse hábito começa a cobrar um preço alto. Você se vê sobrecarregado, sem espaço para si mesmo. Cumpre compromissos sem vontade,
engole incômodos, carrega fardos que não são seus. E, aos poucos, vai se perdendo de si. Até que um dia, cansado, se pergunta: por que continuo dizendo sim para o que me machuca? Depois dos 50, é hora de rever essa lógica. Porque você já passou boa parte da vida cuidando dos outros. Agora, é tempo de cuidar de si. E isso inclui aprender a dizer não. Não por dureza, mas por respeito. Não por egoísmo, mas por amor próprio. Porque cada vez que você diz sim para agradar, sem realmente querer, está dizendo não para a sua própria paz. Os estoicos ensinavam que devemos nos dedicar ao que está sob nosso controle. E o seu tempo, sua energia, sua atenção, estão nas suas mãos. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é feita por impulso, mas por uma série de pequenas escolhas conscientes. Dizer não quando necessário é uma dessas escolhas. É um ato pequeno em aparência, mas profundo em significado. Você não precisa justificar cada não. Não precisa se sentir culpado. Não precisa dar 1000 explicações. Um não dito com gentileza e firmeza carrega verdade. E verdade sempre se sustenta. Quando você aprende a estabelecer limites, algo mágico acontece. As relações se tornam mais honestas. E você passa a ser visto não como alguém que sempre diz sim, mas como alguém que se respeita. E quem se respeita, inspira respeito. Experimente, da próxima vez que receber um convite ou pedido, pausar por um instante e se perguntar: eu realmente quero isso? Se a resposta for não, permita-se recusar. Com carinho, com serenidade e com a certeza de que, ao fazer isso, você não está decepcionando ninguém. Está finalmente dizendo sim para si mesmo. 12. Eliminar a tendência de ver o lado negativo de tudo. Com o tempo, a vida ensina. E nem sempre com doçura. São perdas, decepções, doenças, promessas quebradas. A gente aprende, mas, às vezes, aprende a se proteger demais. E nessa tentativa de se blindar, nasce um hábito perigoso: o de esperar o pior, de olhar para tudo com desconfiança, de ver o problema antes da possibilidade, de acreditar que não vai dar certo antes mesmo de tentar. Essa forma de pensar parece, à primeira vista, sensata. É só realismo, dizemos. Mas, na prática, é um pessimismo disfarçado. Uma lente escurecida que, pouco a pouco, vai tingindo a vida inteira. Você deixa de ver o que funciona, porque está focado no que falha. Deixa de celebrar o que tem, porque está ocupado demais lamentando o que falta. Depois dos 50, esse olhar negativo pode se tornar automático. As dores antigas pesam. As experiências difíceis deixam marcas. E então começamos a ver o mundo, e a nós mesmos, a partir dessas marcas. Mas é possível mudar. É possível olhar para o mesmo cenário e enxergar outra coisa. Não negando a realidade, mas ampliando a perspectiva. Os estoicos nos lembram que os obstáculos não são inimigos. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso não é otimismo ingênuo, é sabedoria prática. É entender que a vida nem sempre será fácil, mas que sempre podemos escolher como interpretá-la. Ver o lado positivo não significa tapar os olhos para os problemas. Significa treiná-los para também enxergar as soluções. Significa escolher uma narrativa que fortalece, em vez de uma que enfraquece. Significa reconhecer a dor, e ainda assim confiar na própria capacidade de atravessá-la. Experimente um novo exercício. Toda vez que um pensamento negativo surgir, pare e questione: isso é fato ou é suposição? Existe outra forma de enxergar isso? Se eu olhasse como alguém que confia em si, o que veria? Essas perguntas simples são como luzes em um cômodo escuro. Você já viveu muito para saber que a vida tem altos e baixos. Mas também já viveu o suficiente para saber que, muitas vezes, é no inesperado que brotam as maiores belezas. E que olhar com fé não é negar a realidade, é escolher não ser refém dela.
13. Eliminar a obsessão por alcançar a felicidade perfeita. Durante muito tempo, acreditamos que a felicidade era um lugar, um destino ao fim de uma longa estrada. Algo que viria quando tudo estivesse no lugar, quando tivéssemos mais dinheiro, quando a saúde estivesse perfeita, quando os filhos estivessem bem, quando a vida fosse, enfim, tranquila. E então passamos anos correndo atrás desse quando, que, muitas vezes, nunca chega. Aos 50, 60, 70 anos, é comum olhar para trás e perceber, mesmo nos momentos em que tudo parecia certo, a felicidade plena e constante ainda assim não apareceu. Isso acontece porque ela nunca foi um ponto fixo. Ela não mora no futuro, mora no agora. Não está no que falta, está no que já existe. E, acima de tudo, não está fora, está dentro. A obsessão pela felicidade perfeita é uma armadilha sutil. Ela faz com que desprezemos os pequenos momentos de paz. Nos faz acreditar que ainda não podemos descansar, sorrir, respirar com leveza, porque falta algo. Mas viver assim é como caminhar num deserto com os olhos presos num oásis distante, e ignorar a água que já carrega consigo. Os estoicos tinham uma visão diferente da felicidade. Para eles, o bem-estar verdadeiro não era um estado de euforia, mas um estado de harmonia interna. Chamavam isso de eudaimonia, o florescimento da alma. E esse florescimento nasce quando vivemos com virtude, com presença, com coerência entre o que sentimos e o que fazemos. Você não precisa esperar mais nada para começar a viver bem. A vida não começa quando tudo se alinha. Ela acontece agora, nas entrelinhas dos seus dias. No café tomado com calma, na conversa sincera, no livro lido em silêncio, no abraço que conforta, no não que liberta, no sim que acolhe. Experimente trocar a pergunta "sou feliz?" por "estou vivendo com sentido?" A resposta pode surpreender, porque talvez você não esteja eufórico, e tudo bem, mas esteja em paz. E paz, depois de tudo que você já viveu, talvez seja a forma mais bonita de felicidade. A felicidade não é uma linha de chegada. É a forma como você pisa o chão enquanto caminha. E quanto mais leve for o passo, mais verdadeira será a alegria. Não espere por ela. Crie espaço para que ela chegue, discreta, silenciosa, mas inteira. 14. Eliminar o apego ao passado. O passado tem força. Ele volta em memórias, em cheiros, em músicas, em lugares. Traz consigo alegrias, sim, mas também dores, culpas, saudades, arrependimentos. E, muitas vezes, seguimos a vida presos ao que foi, como se ainda estivéssemos lá, mesmo quando tudo já passou. É fácil se apegar ao que nos marcou. Repetir cenas na cabeça, reviver diálogos, pensar no que deveria ter sido diferente. Às vezes, o passado nos prende pelo que fizemos. Outras vezes, pelo que deixamos de fazer. Mas em qualquer uma dessas formas, o resultado é o mesmo. A vida de agora se torna um palco vazio, onde só atuam os fantasmas do que já não existe. Depois dos 50, esse apego pode parecer inevitável. Afinal, há muito vivido, muitas histórias, perdas, conquistas. Mas é justamente por isso que precisamos aprender a soltar. Porque o que passou não define quem somos, define apenas por onde já andamos. E a estrada ainda continua. Os estoicos nos lembram que o que já foi, não está mais sob nosso controle. Marco Aurélio escreveu: o passado e o futuro não existem. Apenas o presente é real. E é no presente que temos poder de escolha, de transformação, de reconexão. Soltar o passado não significa esquecer. Significa ressignificar. É olhar para trás com respeito, mas sem se prender. É honrar a dor que te moldou, sem permitir que ela dite seu destino. É agradecer pelo que te trouxe até aqui. E depois, continuar. Experimente este exercício simples. Pense em algo do passado que ainda te machuca ou prende. Pode ser uma situação, uma pessoa, uma escolha. Agora, feche os olhos e diga para si: eu aceito o que foi. Eu aprendo com o que ficou. Mas eu sigo.
Porque mereço viver o agora com leveza. Você não está mais lá. Aquele tempo não existe mais. Mas o que existe, importa, é este momento. É o que você faz hoje com tudo que já viveu. É a nova história que pode começar a escrever, mesmo com as páginas antigas ainda marcadas. Soltar o passado é um ato de liberdade. É dizer a si mesmo: já carreguei por tempo demais o que não posso mudar. E nessa leveza, você reencontra a paz de caminhar olhando para frente. Não como quem esqueceu, mas como quem escolheu seguir. 15. Eliminar a dependência do material. Vivemos em um mundo que nos ensinou a medir valor pelo que se tem. Um bom carro, uma casa bonita, roupas de marca, aparelhos modernos. Crescemos acreditando que conquistar essas coisas nos traria segurança, respeito, felicidade. E então passamos décadas correndo atrás de bens, e muitas vezes esquecemos de cultivar o que realmente nos sustenta: a paz, os vínculos, o sentido. Depois dos 50, esse tipo de acúmulo começa a mostrar suas limitações. Você olha ao redor e vê gavetas cheias, armários lotados, contas a pagar, mas sente que, por dentro, algo ainda falta. E aí entende, talvez pela primeira vez, que o essencial nunca foi material. O que realmente importa não se compra, se constrói. A dependência do material não é o mesmo que gostar de conforto. Ter coisas boas não é o problema. O problema é quando você precisa delas para se sentir inteiro. Quando sua autoestima depende do que possui. Quando sua tranquilidade é abalada só de pensar em perder o que tem. Os estoicos pregavam o desapego como prática de liberdade. Sêneca dizia: o homem sábio não é aquele que não tem riquezas, mas aquele que não é escravo delas. Porque quando você se prende ao que possui, vive com medo de perder. Mas quando solta, descobre que tudo que é seu de verdade, ninguém pode tirar. Experimente olhar ao seu redor e perguntar: isso ainda me serve ou só ocupa espaço? Essa compra me representa ou é só um preenchimento passageiro? Estou comprando o que preciso ou tentando preencher um vazio que é interno? Essas perguntas são como espelhos. Elas revelam onde sua paz está ancorada. Pratique o desapego. Doe o que não usa. Desfaça-se do que pesa. Reduza o excesso. E não apenas no ambiente físico, mas também nos desejos. Quando você deixa de querer tudo, começa a valorizar o que já tem. E então, a abundância muda de endereço. Ela deixa o armário e vai morar no coração. A liberdade não está em ter muito, mas em precisar de pouco. E quando você descobre que já tem o suficiente para viver com dignidade, o resto vira detalhe. A alma respira, a mente acalma, e o corpo agradece. Soltar o excesso é abrir espaço para o que realmente tem valor: tempo, afeto, saúde, serenidade. Porque no fim da vida, ninguém se lembra do que acumulou, mas sim do que viveu. E viver, de verdade, começa quando você escolhe ser mais leve. Depois de tantos anos de vida, tantas histórias vividas, tantas batalhas travadas, o que mais desejamos não é ter razão. Não é vencer. Não é impressionar. É ter paz. Mas essa paz não vem de fora. Ela não está em circunstâncias ideais, em respostas dos outros, nem em garantias sobre o amanhã. Ela nasce quando, com maturidade e coragem, escolhemos silenciar o que já não faz sentido, soltar o que pesa, eliminar o que esgota, e abrir espaço, enfim, para o que realmente importa. O estoicismo nos oferece uma bússola para essa nova fase da vida. Uma filosofia que não promete uma existência sem desafios, mas ensina a cultivar serenidade mesmo em meio ao caos. Uma sabedoria que valoriza o controle interno, o pensamento claro, a ação coerente. Uma forma de viver que honra o tempo, o seu tempo. Depois dos 50, cada escolha tem mais peso. Não porque falte tempo, mas porque agora, finalmente, sabemos o valor que ele tem. Por isso, viver com leveza não é um luxo. É uma urgência amorosa com a própria alma. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, em silêncio,
Com um gesto, um não firme, um sim mais consciente. Com uma pausa no meio do dia. Com uma gaveta esvaziada. Com um pensamento reescrito. São nesses detalhes que a leveza se revela. E para selar esse compromisso com você mesmo, eu te convido a escrever nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Hoje escolho viver para mim e encontrar minha paz. Sou estoico. Escrever é mais do que um gesto, é um ato de afirmação. Uma escolha visível. Uma semente lançada no terreno fértil da sua consciência. E essa semente, regada todos os dias com atenção e intenção, florescerá em algo que não se compra, não se finge, não se apressa. A leveza de ser quem você é. A paz de viver do seu jeito. A liberdade estoica de, finalmente, viver com verdade.